pessoal! Então, eu sou a doutora Denise. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Diogo falando. Nós somos sócios do Neves e Teixeira Advogados Associados. Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre direito. E hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Nós vamos tratar de um tema dentro dessa esfera que se diz o TOI, sobre energia elétrica. Não é, meu marido? Bem, na realidade, gente, o TOI é uma abreviatura de termos de ocorrência de regularidade. Isso não se aplica somente às concessionárias de energia elétrica, embora costume acontecer com mais frequência relativa a elas, tá? Mas isso também acontece, infelizmente, no serviço de água também, em alguns locais acontece isso. O que na verdade é o TOI? As empresas de energia ou também algumas empresas de fornecimento de água, né, enfim, se utilizam desse artifício, é o termo de ocorrência de regularidade. Em que consiste isso? A empresa alega que o consumidor está praticando alguma medida ilícita para justamente reduzir o valor da conta, né? Ou seja, alega que o consumidor está fazendo um desvio de fase, isso aí faz com que o medidor meça menor e aí o valor da conta vem mais baixo, né? Só que a concessionária não respeita o procedimento. Por quê? Sim. Só um instantinho. Claro. Porque na realidade existem requisitos para que esse TOI, esse termo de irregularidade, seja aplicado. E realmente as empresas não vêm respeitando isso. Por quê? Porque se ela não seguir esse critério, é aonde nós entramos. Então, gente, o que acontece? A ANEEL, ela até dá uma autorização para que a concessionária de energia possa estar apurando, né? Se está havendo algum tipo de fraude ou não com relação ao medidor. Só que geralmente a concessionária não segue o que deveria ser feito para que essa conduta seja uma conduta legal. O que acontece, por exemplo, gente? Para você lavrar o TOI, você tem que comunicar o consumidor para que ele compareça na vistoria, e o consumidor inclusive tem o direito de nomear também um assistente técnico, ou seja, alguém que vai estar lá junto dele acompanhando o pessoal da concessionária. O pessoal pode até lacrar o medidor, mas eles não podem cortar o fornecimento. Sim. Veja, você lacra ali e tal, mas o consumidor continua ali com o seu fornecimento normal, certo? E o que as empresas ainda fazem? Elas geralmente costumam colocar o valor da multa, elas automaticamente parcelam o valor que eles entendem que o consumidor desviou e colocam na sua conta. Simples assim. De modo que você não tem como pagar o seu fornecimento de energia sem pagar a multa junto, porque ela está misturada na conta. Aí se você não paga o seu inadimplente, você fica sem luz. Olha só que absurdo. Sim, ainda tem uma outra questão também, porque para ela poder estar de uma forma legal dentro desse procedimento, teria que se fazer também o registro de ocorrência. Com certeza. O registro de ocorrência, a autoridade policial tinha que estar comparecendo também. Sim. E essa prova, como o doutor Diogo bem falou, essa prova com que as concessionárias fazem não pode ser de âmbito unilateral. O que é unilateral? Tem que participar o consumidor antes de fazer. Por quê? Porque o que acontece? O consumidor, ele acaba recebendo a conta já com esse valor imbuído, sem questionar, sem ele ter o direito de defesa. Então isso não pode, isso é ilegal. Até mesmo porque a nossa Constituição assegura os princípios da ampla defesa do contraditório, mesmo nos processos administrativos. E não há dúvida nenhuma de que a apuração desse termo de ocorrência é sim um procedimento administrativo que tem que seguir as regras legais e também as regras constitucionais. O que as empresas, repito, não fazem. Então, diante dessa ilegalidade, ou seja, uma coisa que a empresa até tem o direito de fazer, mas por fazê-lo da forma errada, é que legitima o consumidor buscar sim os seus direitos, inclusive pela via judicial. Sim. Tá, tem uma outra questão também, que a gente vê muito quando acontece esse termo de irregularidade aplicado pela concessionária, é que tem muitas que, além de aplicar, elas chegam assim sem ciência, sem cientificar o consumidor, e tiram o medidor do consumidor, levam o medidor do consumidor sem avisar previamente. E ainda tem essa questão também que não pode. Sim, com certeza. E
justamente é tamanho absurdo que algumas concessionárias de energia, mesmo com uma legislação, no caso aqui do Rio de Janeiro, de onde falamos com vocês, há legislação específica que determina que o valor da multa tem que vir separado da conta. E as empresas, mesmo assim, ainda ultrapassam a lei, passam por cima da lei e continuam a cobrar a multa no bojo da conta. E isso não pode estar acontecendo mais, pelo menos aqui no âmbito do Rio de Janeiro, o que lamentavelmente nós vimos acontecer com muita frequência por aqui. É porque isso acaba inibindo o consumidor de pagar só o que ele realmente está devendo, o que for o consumo dele. E assim, tem tem multas que estão vindo com valores muito vultosos. Não, e justamente a empresa, ela age de tamanha covardia com o consumidor, que geralmente eles fazem o seguinte: olha, você vai assinar esse termo de confissão de dívida aqui, e aí vai se fazer o parcelamento e a gente então religa a sua luz. Ou você parcela, ou você fica sem luz. Olha só, o consumidor em desespero é um serviço essencial. A pessoa com pouca experiência, até lembra o que a gente chama no direito civil de teoria da lesão. A pessoa acaba assumindo uma obrigação desproporcional porque ela está com medo de perder aquele serviço que para ela é vital ou essencial. E não só, doutor, o medo junta também porque, em tese, as concessionárias são únicas. Não tem uma outra opção para que forneça esse serviço. Então, o cliente, o consumidor, né, ele acaba sendo inibido de duas vezes, ao meu entender. Com medo e por saber que ele tem que estar vinculado àquela empresa. Então, ele acaba cedendo, mesmo contrariado, assinando esse termo de confissão de dívida e sem ter o direito de discutir, só podendo, de repente, discutir se ele procurar bater a porta do Poder Judiciário. Gente, então, não durmam no ponto, não marquem bobeira, lutem pelos seus direitos sim, ok? E aí vocês podem dar uma olhadinha embaixo do vídeo, vai estar lá o nosso site, se vocês quiserem saber mais, conhecer um pouco mais sobre esse assunto, ok? Dá um like lá, dá uma curtida aí também nas nossas redes sociais e compartilhem e não deixe de se inscrever também. Exatamente, no nosso canal, ok? Então, um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo, ok? Tchau, gente, até a próxima. Até a próxima.